Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vos saúdo com a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes de fazermos a exposição bíblica, peço a você para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações a cada nova postagem. Dê o seu like, isso nos ajuda a continuar criando conteúdo para você. Pegue sua Bíblia, leiamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 3. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. D.A. Carson fez uma observação sobre o Sermão do Monte. Disse ele: o Sermão do Monte é o primeiro dos 5 principais discursos do Evangelho de Mateus. Todos os 5 discursos seguem blocos de material narrativo. Todos os 5 terminam com a mesma fórmula. O tema unificador do sermão é o reino dos céus, incluindo o discipulado, que é a vida no reino dos céus. Isso não é estabelecido pela contagem de quantas ocorrências da expressão céus há no texto, mas observando os pontos em que ela ocorre. O outro detalhe são as recompensas oferecidas aos bem-aventurados. Estas recompensas estão no nível de experiência espiritual e relacionamento com Deus. Sobre a data prevista deste discurso, a data aceita é ano 27 da era cristã. Mas antes de analisarmos o discurso, se faz necessário 2 dos diversos questionamentos que se tem levantado sobre o Sermão do Monte. O primeiro questionamento é sobre para quem Jesus está falando. Seria a multidão? Seria os discípulos ou a ambos? Para sabermos desta resposta, recorremos a 2 textos. O primeiro, Mateus capítulo 5, no final do versículo 1, onde está escrito: aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, temos aqui os discípulos na cena do discurso. E o segundo texto é Mateus capítulo 7, versículo 28. Assim está escrito: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Concluímos assim que o discurso de Jesus foi direcionado a 2 grupos, à multidão e aos discípulos. Agora vamos ao segundo questionamento. O discurso de Jesus em Mateus capítulo 5 foi um tipo de sermão ou de ensino? Talvez você diga, mas sermão e ensino não são as mesmas coisas? Bem, vamos olhar estes 2 termos na língua grega. Sermão no grego é querigma, ou seja, anúncio ou proclamação. E ensino no grego é didaquer, que significa doutrina, instruções aplicadas na vida dos discípulos de Jesus, no caso, a igreja. Você observou que Jesus falou para a multidão e também para os discípulos. Por isto, Jesus usa o querigma, que é o anúncio, a proclamação, e a didaquê, ensino, doutrina e instruções. Assim descobrimos que Jesus falou a 2 grupos de ouvintes e utilizou 2 recursos didáticos para alcançar a todos os presentes. De posse destas informações e desta descoberta, nos perguntamos o que foi mesmo que Jesus anunciou. Como ensinou a multidão e aos discípulos? A resposta está no capítulo 5 ao capítulo de número 7 de Mateus. Você lembra que no versículo 1 do capítulo 5, Jesus viu a multidão. A expressão Jesus viu tem conotação inclinada para a misericórdia, compaixão, ou seja, Jesus não somente enxerga um aglomerado de pessoas, ele vê a necessidade da alma destas pessoas. É a partir desta observação feita por Jesus que ele inicia seu discurso. Há várias lições práticas na vida deste sermão. Hoje, quero destacar somente a primeira lição de vida, registrada em Mateus capítulo 5 e versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos analisar os 2 termos, bem-aventurados e pobre de espírito. Bem-aventurados é Macários,
descreve o homem que é singularmente favorecido por Deus e por isso, em algum sentido, é feliz. Alguns comentaristas preferem utilizar o termo feliz ou abençoados. E pobre de espírito significa destituído de riqueza, de influência, posição e honra. Jesus está exaltando a pobreza? Não. Jesus está discriminando as riquezas? Absolutamente que não. Observe que o termo pobre é associado ao espírito. Pobre em espírito não é falta de coragem, mas reconhecer a bancarrota espiritual. O pobre em espírito confessa seu desmerecimento diante de Deus e sua total dependência dele. O reino dos céus não é concedido com base na raça, nos méritos, nas conquistas, no zelo militar, na bravura, nem na riqueza. O reino é concedido aos pobres, aos desprezados, aos que são pobres, que sabem que não podem oferecer nada e não tentam fazer isso. Eles clamam por misericórdia. Por isto são ouvidos. Jesus está enaltecendo a todos que, não tendo nada a oferecer de si mesmo, exceto suas próprias vidas, oferecem para conquistar o reino dos céus. Amigo e irmão em Cristo, os céus é a morada de Deus. Lá só vai entrar quem Deus convidar para lá estar. Quem nesta vida aprendeu que o bom relacionamento com Ele é efetuado na verdade, na transparência e singeleza de coração. Portanto, se a maior conquista da vida terrena é continuar vivo, a maior e melhor conquista de um ser humano será permanecer vivo eternamente em Cristo Jesus. Alegre-se, Deus tem uma eternidade para você. Te espero no próximo vídeo. Deus em Cristo continue te abençoando.